Boa noite a todas e todos. Estamos aqui na nossa primeira reunião de memórias acadêmicas. O objetivo desta reunião é recordarmos fatos e pessoas relacionados à fundação, às reuniões e às atividades da Academia Francana de Letras. Nesta oportunidade, nós temos acadêmicas Perpétua Amorim, Sirlene de Pádua, que vão nos prestar esse importante auxílio, que é de trazer para nós, para o nosso conhecimento, essa memória, que elas sabem, viveram, testemunharam nesta academia. Sem muito mais delongas, gostaria já de começando esse tema, essa reunião, passando a palavra para a Perpétua. Dentro dessa recomendação de nós fazermos trocas esgota o pensamento de 3 a 5 minutos, e aí já passa a palavra para a Sirlene, e aí nós podemos fazer assim esse bate-bola, sem qualquer dificuldade, e aí nós paramos quando vocês indicarem, e aí vem as perguntas. Eu, da minha parte, tenho várias, e eu tenho certeza que o Silvio, vice-presidente, tem também. Então, podemos começar. Perpétua. Ok. Boa noite, amigos, confrades, confreira. E é muito interessante essa reunião sobre a memória. Primeiro, porque a gente vai ter a oportunidade aqui de lembrar de pessoas muito queridas, que construíram, que alicerçaram o nosso caminho até aqui. Na academia, a gente aprendeu muito a valorizar esses amigos, esses confrades, esses confreiros acadêmicos que vieram antes de nós. Eu não sou uma das fundadoras. Eu entrei na academia em 2005, 2006, por aí. Então, eu inaugurei a cadeira, sim, minha cadeira estava vaga até essa data, né, até esse ano. Mas antes, eu não fiz parte da fundação. A fundação foi, assim, um pouco antes da minha chegada. Mas a minha cadeira eu inaugurei. Eu inaugurei a cadeira número 23, que é Jorge Falheiros, né? Jorge Falheiros é um poeta da cidade de Patrocínio Paulista, da qual eu tenho uma admiração muito grande, porque ela era meio andarilho, meio louco, e eu gosto de gente assim. Eu gosto de andarilho, gosto de pessoas que têm um compromisso diferenciado, né? Então, minha cadeira é essa, tenho muito orgulho dela, muita alegria de ter de ter como patrono Jorge Falheiros. Quando nós começamos na academia, era um grupo bem homogêneo, um grupo grande. Eu comecei mesmo numa salinha lá na Avenida Major Nicásio. Era uma salinha apertadinha, a gente custava cabia cadeira, né? O Joca era o presidente, o grande presidente, que foi o Joca, que movimentou a academia durante muitos anos, tinha um amor extremo pela academia, e nos ensinou, e nos passou esse amor e esse cuidado. Então, todos nós, tanto que entrou na academia pelas mãos do Joca, tem esse respeito pela academia, tem esse amor pela academia. E, consequentemente, tinham outros, né? Dr. Alfredo Palermo, Álvaro Azuz, tantos outros que era uma academia muito rica, uma academia com intelectuais muito fortes mesmo, e a gente só tinha a crescer, a ganhar, né? Então, a gente chegou ali meio que miudinho, né? Quietinho no nosso cantinho, porque o nível dos acadêmicos era excelente, era muito alto, né? Então, e assim foi, né? Depois nós fomos lá para a Unifran,
para a sala da reitoria, né, para a sala do céu, céu porque a gente tinha que subir uma escada grandona para chegar lá em cima, então era a escada do céu. E lá também teve assim, reuniões memoráveis, lembro perfeitamente de todos, né, sentado naquela mesa linda, maravilhosa, e a gente ali, né, quietinha ainda, porque ainda não tinha assumido. Primeiro a gente ficava um ano assim, nas reuniões da academia, para depois entrar. A gente não sabia se ia entrar, era convidado, ia lá, ficava, ouvia caladinho, não podia abrir a boca, não podia falar nada, nós ficávamos lá só ouvindo. Bem, não é que não podia, a gente ficava ali meio tímido, né, esperando, mas era um ano de quarentena. Aí depois que vinha a posse e tal, que você já começava a interagir, começava, né, mais ou menos isso. Acho que já, né? E é isso, né? E daí fomos indo, né, de um lugar para o outro, até chegar hoje, se Deus quiser, a nossa sede definitiva. Tem muita estrada por aí, nós vamos caminhando e vamos contando. Acho que meu tempo já deu. Já, mas a Sirlene saiu, então ela Você quer que deve continue? voltar. Você, por favor, continua, É que porque... às vezes eu fico preocupada de estar falando muito, mas Ah lá, ela enfim, está voltando, ó. está Aí, voltando. Então aí, deixa para ela. ótimo, ótimo. Sirlene, Saí sem querer, desculpa. Boa noite, é sempre uma alegria participar da reunião com vocês, tão queridos, né? E a respeito da memória, eu fui convidada pela Jane Mahallen em 2001, e aquela época, quem estava na presidência era o senhor Josafá Guimarães França, e ele era muito sistemático, a turma também, assim, sabe, a gente não tinha muito convívio, né? E nós tínhamos que realmente assistir a algumas reuniões como convidados. A gente teria que ser indicado por alguém e ter 5 votos, pelo menos, no mínimo 5, né? Então, isso a gente foi tranquilo. Eu nunca imaginei que eu fosse ser convidada para participar de uma academia, né? Eu tinha lançado meu livro Aquarela, fazia Aquarela Poemas em 98, em 99, eu venci um concurso de poesias com mais de 300 escritores, aqui, escritores famosos, na biblioteca pública, e por coincidência, um dos jurados, né, um foi a Jane, o outro, o seu Carlos Assunção, e um outro que eu não me lembro quem. Mas era tudo, assim, pseudônimo, né, eu não imaginei nunca, e eles também nem imaginaram que eu seria, né, a poesia seria vencedora, protesto. E com isso, que eu era conhecida na escola, né? Só no meu meio de educação. Com isso, eu fui, a poesia saiu em vários lugares, no jornal, e muitos comentários. Aí, nisso, eu fui convidada para participar, né, dessas reuniões da academia. E a gente leva, assim, um susto muito grande, como a Perpétua disse, a gente tem vontade de enfiar debaixo da mesa, né? Porque não podia olhar para os lados, o presidente, assim, gostava de muito formalidade, e são pessoas incríveis que estavam lá, né? E a minha alegria foi enorme quando eu me deparei com ex-professores da universidade, né? Que eu fiz letras na Unesp aqui, fui aluna do professor Alfredo Palermo, doutor João Penha, e colegas deles. Então, foi, assim, uma alegria muito grande. E na hora de escolher o patrono, tinham vários. Nós tomamos posse 5. Melo, a Tereza, o Joca, o Nelson, né? Nelson Damasceno e eu. Mas a Tereza, eu queria escolher o Machado de Assis, que é meu ídolo, né? De todos os tempos. E a Tereza escolheu antes. Aí a Jane falou assim: ah, Sirlene, você gosta tanto de poesias, você escreve poesia tão bem, escolhe Mário Quintana. Eu falei, então tá, vamos escolher, né? Eu ouço muito a Jane, minha amiga muito querida. E escolhi o Mário Quintana. Gente, mas olha, ele só me dá alegria. Quando eu tenho em casa, no meu quarto, uma telinha, uma foto dele que eu mandei colocar, com os dados direitinho, e toda hora eu olho para ele, aquele sorriso para mim, como se tivesse sorrido para mim mesmo, né?
Então, por que eu escolhi o Mário Quintana? Primeiro, por influência da Jane, e depois porque ele é o poeta das coisas simples. Ele era aquela pessoa solitária, mas, ao mesmo tempo, ele falava com tudo, né? Andava tranquilo pelas ruas lá de Porto Alegre, lá em Alegrete, onde ele nasceu. Ele não tinha casa fixa, sem, coitado, sem, às vezes, sem dinheiro também, não tinha casa fixa, vivia morando em hotéis, né? E um poeta moderno, eclético. Então, eu gosto muito das coisas que ele escreve. Ele escreve tão bem sonetos, vários tipos de crônicas, né? Então, é assim, é uma alegria muito grande mesmo. E a academia, para nós, né, sempre foi, assim, um motivo de muito orgulho mesmo de participarmos, porque Perpétua sabe, né, Perpétua? Mas eu cheguei um pouco antes, naquela época, tinha, às vezes, várias mulheres, mas quantas vezes ficava só eu? Eu, Joca, o Quimelo, Andrade, aí quando as outras não tinham muito tempo, quando a Perpétua chegou, eu falei, nossa senhora, graças a Deus. E muitas vezes a Perpétua tinha vontade de largar e eu ficava, pelo amor de Deus, se você sair, eu vou sair também. Mas olha, é motivo de muita alegria mesmo. E como eu gosto também de Mário Quintana, né? Como eu disse, ele é o poeta das coisas simples, eu também escrevo com muita simplicidade, eu gosto da vida simples, do sorriso. Ele tinha, inclusive, um poema que fala do sapato furado, o livrinho, né, do sapato furado. Então, era assim, aquela alegria que ele passava, com toda a simplicidade mesmo, no vestir, em tudo. Solteirão, né? Vivia, assim, muito solitário, andando pelas ruas, fora de hora, lá em Alegrete, mas é aquela pessoa tranquila, que passa serenidade, que conquista a gente pelo olhar, pelo sorriso, né? Isso me encanta no Mário Quintana. Eu declamava vários poeminhas dele, mas tem só um que eu me lembro, que eu já declamei várias vezes, do retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore. Tá bom? Só isso. Se vocês vão declamar inteiro, eu esqueço. Se quiserem fazer alguma pergunta. Tudo bem, excelente. Vai fazendo esse bate-bola. A Perpétua deve ter lembrado algumas coisas e tal. Faz. Você, enquanto ela estiver falando, vai certamente lembrar de outras, volta. E aí, nesse bate-bola, até quando vocês acharem que tá legal. E aí, Sim. nós temos perguntas. Eu, pelo menos, tenho perguntas, sim. Aí, Perpétua. Sim. Na sequência, né, das recordações, ficamos um bom tempo lá na Unifran, e nessa época, quando nós tomamos posse, né, nós também fomos em 6 acadêmicos empossados, né, Maria Luísa, eu, Ivani, a Silvana, né, que logo depois a Silvana desistiu, estou lembrando mais, foram 6, né, e foi lá no salão do júri, né, da Unifran, uma cerimônia muito bonita, junto com a presença dos alunos de letras, né, e até então a gente ainda estava naquela condição inibida, né, de realmente seguir tudo que o Joca falava, né, o Joca disse, olha, vocês têm apenas 2 minutos para falar do patrono. Eu falei, nossa, 2 minutos, no máximo 2 minutos. Olha, você vai vestido social. Então, era uma série de recomendações. Eu falei, puxa, mas 2 minutos, né? Cheguei lá, separei uma poesia, cumpri rigorosamente o tempo. Chegou a Maria Luísa com um textão, que a Maria Luísa é dos textos grandes, né? E deu aquela palestra, né? Eu falei, não, meu Deus! Então, ela deu aquela palestra. Até hoje, meu marido lembra da palestra da Maria Luísa, falando. Na época, ela assumiu a cadeira do José de Alencar, então, ela falou sobre Iracema, foi maravilhoso. Eu não lembro de ninguém, eu só lembro da Maria Luísa, porque o texto dela foi incrível mesmo, sabe, naquela noite. E a partir de então, o Joca foi construindo a academia na cabeça da gente, de verdade.
Terminava as reuniões, ele continuava conversando, ia até no carro, conversava e falava da importância de gente ter o prosseguimento na academia. Então, era uma construção mesmo, não era simplesmente, olha, entra aí, senta aí. Não, era uma coisa de muito valor, sabe? Como eu disse antes da reunião começar, eu atribuo até muitas coisas que eu deixei de fazer durante as nossas gestões, né, que passaram, porque eu sempre pensava no Joca, eu sempre pensava como é que seria ele aqui agora, qual seria a atitude que ele tomaria agora, né, porque tamanho era o cuidado que ele tinha para quem ele estava entregando a academia, tamanho era o cuidado para que ele depositava naquele que entrava. Então, tinha isso, sim, sabe, de escolha mesmo, de analisar o currículo, de analisar a pessoa mesmo, né, que estava ali. Então, era uma coisa muito sagrada, sabe? A gente sente até hoje, assim, eu ainda sinto, de repente, romper algumas barreiras, não porque eu não aceite, entendeu? Mas é como uma religião. Quando você é criado numa religião, você sai daquela religião, você fica achando que aquilo ali é pecado. Então, mesmo que a sua cabeça está livre para caminhar, você fala, bem, mas isso não está legal, né? Não por mim, mas pela atitude que os outros, né, foram passando para a gente. E a academia foi isso, até que na época da Unifran, o Everton era o presidente. O Everton era o presidente. Era muito cerimonial, era muito interessante. O Everton também é idealizador, um dos idealizadores e fundador da academia, sempre teve muito carinho também pela academia. Então, foi um grupo que só era muito forte e muito importante, né? E quando nós entramos, como a Estelene disse, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Teve época, já está estourando meu tempo, mas eu quero contar uma historinha. Nós tínhamos um amigo que ele morreu, novo, Messias Colette. Não sei se alguém de vocês conheceu, era um dentista, morreu, tem uns 4, 5 anos, né? Por aí que eu acho que ele morreu. E a gente era muito amigo. Às vezes ele passava lá na minha escola para me levar lá para a Unifran. E a gente ia dando risada, né, naquele carro dele, e chegava, subia aquela escada, né, do céu, subia o céu, e chegava lá, dava uma olhada, falava, não vamos ficar aqui não, e descia a escada correndo e ia embora. Igual um menino de colegial, mas a mesma coisa, fugindo da escola, porque tinha dias que você não estava muito afim daquela cerimônia toda, não queria ficar lá. Queria outras coisas. A gente era irresponsável mesmo. A gente não tinha a gente não tinha ainda a formação de um acadêmico. A gente estava ali fazendo farra. Né? O Messias, eu lembro direitinho, um dia o Messias olhou para mim, eu olhei para ele, nós descemos a escada e fomos embora. E dando risada, né? Então, isso o Joca incutiu na gente. O carinho, o respeito. Nós tivemos uma escola, como ser um acadêmico. A postura. Eu aprendi tanto dentro da academia que hoje eu penso, que escola que eu tive, entendeu? Uma escola muito forte, eu aprendi com os melhores, com os mestres mesmo da cidade. Então, é uma oportunidade que não pode deixar passar, né? Não pode perder nunca, porque você tem uma faculdade com os melhores, né? Que nós tivemos no passado. E o intuito da gente é continuar com essa tradição. Nós somos responsáveis, nós vamos ser espelho para os outros que virão, né? Eu penso isso. Silene? Pode ir, Silene. Estou esperando ele falar. Fala aí. Então, a gente fala muito de Joca, porque nós convivemos muito com ele. Ele
foi uma troca, um morria, trocava, o outro vinha, morria também. Nós tivemos no começo vários, presidente, vice-presidente. Então, a gente conviveu com o Joca, assim, muito pertinho. Mas, assim, o bom é que ele brincava, olha, vamos ter um pouco, a gente precisa ter um pouco de formalidade. Mas a gente começou a se abrir um pouco, sabe, para a comunidade, não porque a gente segue aí os parâmetros da Academia Brasileira de Letras, mas eu acho que a gente pensava, né, da mesma maneira, não precisamos ficar muito focado ali nessas reuniões muito fechadas. Então, eu comecei, eu como sou professora de literatura, a gente às vezes é convidado para participar de palestras em escolas, em saraus e oficinas, sempre fiz isso com muito gosto durante muitos anos, já faz uns 20 anos que eu sempre faço isso, né? Então, a gente estava assim, muito disponível. Nada. Não, estou indo em nome da academia. Se acharem bom, que bom, em nome da academia. Se não, eu sou a Sirlene, eu sou professora de literatura, estou participando. Agora, uma história interessante também que envolve o Joca é que assim que a gente foi convidado para participar da academia, aí ele ficava assim, ele me ligava muito, né, conversava comigo e brincava. Ô, menina bonita, do laço de fita no cabelo, que é o nome do livro lá da Ana Maria Machado, né? Aí falava alguma coisa brincando, depois falava coisa séria. Silene, você já preparou o seu roupão para tomar posse na Academia de Letras? Aí eu levei aquele susto, né? Eu sou espontânea para falar, doidinha, né, mineira? Mas, Jota, eu tinha comprado um vestido mais curto, preto, mandei bordar, gastei. Perguntei para a Jane falou: não, acho que vai ficar mais bonito um vestido longo. Ai, a Sirene saiu, comprou um vestido longo. Fez, Joca, mas eu usar camisolão, você já comprou? Não, eu não quero saber disso mais, não quero participar de academia de letras, não, pelo amor de Deus, não gosto desse tipo de formalismo, né, de formalidade. Aí ele ria até. Eu escrevi assim, em homenagem a ele, está num livro novo que você não viu ainda, Lourenço. Mas, assim, a gente participava, olha, desde o do começo que eu estou na academia, né? Muitas palestras interessantes com os nossos colegas. O Cruz, naquela época, estava na ativa, muitos convidados, Tia Chire, nós fazíamos palestras sobre o nosso patrono, ele preparava, não agora é um bate-papo, mas a gente preparava textos, pedia para os colegas lerem, gravava, levava coisa gravada mesmo, né? Então, cada hora num lugar, né, que nós passeamos muito, desde a casa de Cariolato, acho que algumas vezes, para essa sala que da Liporônio, né, me parece, que a Perpétua falou, na Unifran, que foi o lugar mais bonito, né, todo pomposo, mas às vezes a gente não se sentia muita vontade. Então, eu acho que eu fui para a Casa da Cultura, lá embaixo, que eu quase morria com aquele de passar mal, né, com alergia respiratória, eu tinha que ficar lá na porta, lá na Casa da Cultura Nova, por causa daquelas espuminhas, eu perdia. Olha, de baixo nas reuniões também, gente subindo e descendo ao elevador, aquela confusão toda. Mas nós tivemos, assim, momentos inesquecíveis na Feira do Livro, que a gente participou ativamente, né? Ah, eu acho que muita coisa boa para lembrar. E mais dessa época do Joca para cá mesmo, que a gente começou a se abrir mais mesmo. A academia começou a se abrir mais para a comunidade, interagir. E o bom do Joca é que ele deixava a gente muito livre. Teve uma época que ele já estava a Regina estava muito doente. Aí teve um dia que, na hora de abrir a feira do livro, lá na praça, ele me ligou, Sirlene, faz abertura para mim, que eu estou aqui no hospital com a Regina, não vou poder chegar. Então, a gente passava aquele aperto, imagina você preparar uma coisa, falar em público, com autoridades e tudo mais, né? E fez, Jesus amado, dê forças para a gente ter na hora, para improvisar, né? Mas ele, assim, deixava a gente muito à vontade e ensinava muito, porque ele gostava das coisas muito certinhas, com muita honestidade e com uma cultura fantástica. É isso. Então, lembrando um pouquinho também do Chiachiri, né, gente? Chiachiri, as reuniões com o Chiachiri, a gente não queria sair, não queria que a reunião terminasse. Era uma coisa tão gostosa, mas tão incrível quando ele começava a falar.
Às vezes ele interrompia mesmo, ele gritava lá do fundo, ô, fulano, isso assim, começava a falar. Eu tenho uma saudade daquelas reuniões, sabe? Eu tenho uma saudade daquele tempo, daquela, principalmente na Casa da Cultura, ali na nossa primeira gestão, que a presença era muito forte, né? O pessoal retornou assim, bem animado. Isso foi 2015, 2016, nós ficamos lá na Casa da Cultura, e era muito interessante as reuniões com o Chiachiri, né? Chiachiri, as palestras da Maria Luísa, isso assim, mais recente agora, né? 2015 para cá, que eu estou falando. Eu estou pulando aí, está deixando um pedaço grande, mas eu volto a falar daqui a pouco. Nós tivemos, assim, porque logo no início nós tínhamos um esquema de reunião com as palestras dos acadêmicos falando sobre os seus patronos. Então, tivemos palestras maravilhosas com a Eni também fez palestras importantes, né, para a gente. Então, era muito enriquecedor mesmo. Isso, de 2015 para cá, que a gente mudou um pouco o esquema das reuniões. Continuou ainda aquela parte protocolar, que é necessário, né? Leitura de atas, os avisos, esse tipo de coisa, mas deixou os acadêmicos mais à vontade, para a gente discutir mesmo, conversar, dar risada, e ser uma coisa mais fluente, mais alegre, mais comunicativa. Então, passou a ser diferente, né, do que era antes. Eu acho que até mesmo pelo nível de, talvez, de idade ou de cultura mesmo, né, dos primeiros, né, que levavam ali aquele ritmo mesmo de academia mesmo, né, era uma coisa acadêmica mesmo. Com a gente já não foi mais isso, com a gente já foi uma, vamos dizer assim, fomos derrubando uns murinhos, né, fazendo umas janelinhas e tentando inserir umas coisas mais suaves, né, mais informal, né, porque eu falava muito para o Joca, você tá louco eu ser presidente dessa academia? Você já pensou o que vai acontecer? Ele falava, eu já pensei. Eu falava, você já pensou o que vai acontecer, Joca? Não tem, você tá doido. Para começar, vou só falar besteira a hora que eu sentar aí. Então, realmente era esse o padrão mesmo. Eu gostava de dar risada mesmo, eu não levava muita coisa a sério, não, né? Porque não era preciso, lógico, né? A hora que é preciso, você fala não dando risada, né? É essa a realidade. Mas, fora isso, a gente, dentro da história mesmo, voltando lá atrás da história, as mulheres da academia, a elas era destinado as festas, os jantares, a gente teve tantos jantares, o Joca já falava, olha, quem vai cuidar do jantar esse ano é fulano. Então, a gente estava ali só para fazer festa. Então, juntava 4, né, Maria Luísa, Sirlene, a Eni, meia dúzia ali, separado por ele, que era para cuidar dos jantares. Olha, foi tantos jantares que você não tem ideia. Incríveis jantares. Mas a nossa função se limitava a isso. Ou secretária. Aí o Sirlene foi secretária a vida inteira. Não subia de posição, mas de jeito nenhum, né? Não tinha jeito. E assim, as cadeiras mesmo, as cabeças, eram os senhores homens. Não tinha jeito. Então, eu e Ivani, nós fomos as pioneiras, né? Fomos assim, mas tudo isso pelas mãos do Joca, porque por nós mesmos, por nós duas, ou por, sei lá, por todas nós, né? Jamais a gente ia falar, vou enfrentar isso daí, mas em hipótese alguma. Quantas conversas eu tive com o Joca sobre isso? Não dá, eu não vou enfrentar esse batalhão de homem aí. Joca, você vai, porque quando a gente adquire
um certo grau de confiança, ou você não tem como voltar atrás, ele falava isso para mim. Você não tem como falar não. De jeito nenhum, você não dá mais, não dá para você falar, eu não quero. Não é você que não quer, é seu momento agora, você vai. Eu falava, pelo amor de Deus, eu olhava para aqueles homens lá, tudo de terno, lá, não vou não, eu não quero saber disso de jeito nenhum. Enfim, acabaram os ternos, né? Acabaram a sopa preta, acabou tudo. Agora, não sei se o Lourenço vai voltar os ternos e as gravatas, né? Não sei. Mas, enfim, é isso, né? A academia, ela abriu as janelas. E pelo que eu estou sentindo, vai abrir mais ainda. Agora vamos abrir as telas. Porque eu abri as janelas, aí o Lourenço vai abrir as telas. Né, Silene? Fala aí. Então, eu tenho uma história interessante para contar, lembrando uma pessoa muito querida, que sempre nos deu a mão, nos braços, coração, tudo. Ele nos chamava de coração de abóbora, o Wagner Voss. Ele era diretor lá da Pinacoteca, né, lá da Casa do Cariolato, e então ele não precisava trabalhar o dia todo lá, e nem à noite não, pelo menos, né? Mas toda vez que nós tínhamos reunião, ele estava lá, esperando a gente, antes do horário, lá no fundo, sabe aquela varanda maravilhosa? Ele era muito bem cuidado, jardim muito bonito, né? Aquele ali ficava todo lindo. E com mesa arrumada, com toalha de cetim, olha, um capricho, com água para todo mundo, era um carinho muito grande. Então, e toda reunião nossa, ele ia lá, tirava foto, mandava para cada um nos e-mails, né? Até pouco tempo eu tinha um tanto de e-mail dele. E teve um dia, e era assim, tudo que ele precisava, ele nos pedia. E também, quando a gente precisasse dele, estava sempre muito disposto a nos ajudar, com aquele carinho muito grande, né? E muita boa vontade. Aí teve um dia que ele falou assim para mim, Sirlene, ó, nós vamos recepcionar a família do Agostinho Ferrante, que era um pintor daqui de Franca, e ele participou de vários trabalhos aqui na região, né? Inclusive em igrejas, trabalho maravilhoso dele, artístico, inclusive da minha cidade, lá em Pratápolis, a Igreja da Matriz ficou maravilhosa com os trabalhos dele. Eu falei, tá, o que você quer que eu prepare? Ele falou, não, vamos preparar um sarau. Então, corri atrás numa semana de colegas para declamarem, né? Eu fazia aula de coral, sempre fiz, de violão, então convidei um amigo que me dava aula de violão técnico vocal, ele cantou, tocou, a gente cantava junto, Luiz César, coral também, levei o coral várias vezes, né? E aí, quando a gente estava lá preparando tudo, olha o mico que eu paguei. Eu estou vendo chegar gente, todo mundo de Pratápolis, da minha cidade. E falei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí o Wagner falou, não, mas é que ele fez um trabalho muito bonito em Pratápolis, ele tem muitos amigos lá, então a família dele estava tudo lá agora, né? E veio aquele tanto de gente. Nossa, aí eu tive que declamar, cantar, além de ter organizado todo o sarau, gente, para pessoas, né, conterrâneos que eu não via há tantos anos. Mas olha o que a gente deu de risada. Aí depois vieram me cumprimentar. Puxa vida, mas olha, você está de parabéns, porque oferecer a cara desse jeito, né? É uma loucura, né? Mas foi assim, gente, muitos contatos. Sem contar que uma vez eu queria lançar o meu livro Flor de Fogo, que já era, não sei se o terceiro, que era também poemas. Aí o Wagner falou assim, Sirlene, a gente pode fazer um projeto legal e mandar para a prefeitura. Quem sabe a prefeitura paga para você a edição do livro, né? Olha, ele me ajudou. Ele era professor de português, era teatrólogo, pintor, ele era um monte de coisa, né? De uma humildade tão grande, uma modéstia, né? Olha, ele fez um projeto para mim, nós dois escrevendo, mas ele que fez praticamente tudo, né? Ó, fez convite, fez tudo para o lançamento depois do livro, né? E eu consegui o patrocínio da FEAC. Então, meu livro foi a FEAC que patrocinou, assim como o Joca não, o Andrade também teve CD gravado, e outros.
Então, assim, são tantas histórias, e o carinho do Wagner por nós, gente, eu sinto uma falta daquela Casa da Cultura do Cariolato, né? Aquele museu. Era limpíssimo, muito bem cuidado. E o carinho que nós recebemos ali, olha, acho para mim, acho que foi o melhor local, né, Perpétua? Acho que sem dúvida, né? Muito carinho recebido, a gente tem, inclusive, a minha posse da academia, foi lá, fizeram também um coquetel muito legal, estava lá meus ex-professores que eu disse, todo mundo de terno, todo mundo, né, médicos, todo mundo participando, e eu tenho gravado o vídeo, foi muito lindo, sabe, com música, muito gostoso. Mas, assim, eu acho que as melhores lembranças são de lá mesmo, aquele ambiente muito aconchegante, com pessoas que sempre nos deram a mão mesmo, deram muita força. Acho que eu vou fazer umas perguntas, né, Lourenço? Que de repente a gente lembra Pode mais fazer, que alguma a gente está coisa. falando besteira, né? Não, é porque a gente direciona, né, para o que Tá, realmente Verdade, é precisa. melhor. tudo bem. O Silvio, quer começar? Começou. Olha, Silvio, foram vários mesmo. Só que essas reuniões, esses momentos foram bem fechados, né? E, inclusive de desavenças e coisas assim que não vale muito a pena lembrar, não é? Que foi sanado, foi resolvido, mas houve sim, houve momentos bem pesados mesmo. E, mas enfim, fortaleceu, né? Serve para depois você. Eu acho que a nossa gestão foi motivada a isso. Foi essa desavença toda, esse descontentamento todo, que moveu, que fez com que a gente pudesse assumir a presidência, né, a direção da academia. Eu penso que, eu não sei, assim, dizer claramente, mas pelo tudo que houve na época, eu penso que isso aí fortaleceu muito, foi o que, no caso, o Joca viu a possibilidade de acabar um pouco com as dificuldades. Fora isso também, nós tivemos muitas dificuldades, nós tivemos várias dificuldades que falavam, não, é só mais essa, agora acaba, não dá. E momentos de coisas que foram extraviadas, perdidas, móveis, livros, então, eu particularmente estou muito agradecida, porque é a primeira vez que a academia precisa de um caminhão para mudar. Porque todo momento de mudança de gestão, de mudança ou despejo, eu chamo, é melhor falar despejo, porque a gente não mudava, a gente era despejado, não fica mais aqui, então você ia para outro canto, não fica mais aqui, você ia para outro canto, então isso incomodava, isso como se diz, tirava o estímulo dos acadêmicos, sabe, a união, tudo isso. E foi a primeira vez que nós tivemos uma sala para falar, essa sala é nossa, tudo bem que foi provisória, tudo bem que a primeira vez, quando nos ofereceram o Cariolato, eu disse para o senhor prefeito
que hoje é o mesmo Alexandre, eu disse, Alexandre, aquela casa é alugada, nós não queremos ir para lá, porque nós vamos ser despejados de lá também. Eu disse isso para ele na sala dele, eu, o Joca e o Everton. Ele disse, enquanto eu for prefeito, eu vou manter aquela casa. Só que dessa vez não foi ele, né? Foi o proprietário que pediu a casa. Senão, acho que a gente estava lá ainda, continuaria lá, assim. Mas é isso, né? Tivemos muitas perdas, muitas perdas. Eu fui tesoureira durante 8 anos, e nesse tempo eu comprei umas cadeiras estofadas de azul, linda, maravilhosa, 20 cadeiras, né? Porque a gente não tinha cadeira. Quando a gente chegava lá para fazer reunião, pegava uma cadeira aqui, outra ali, uma quebrada, outra furada, outra não sei o quê. Então, eu sei que eu comprei 20 cadeiras, né? O Everton era o presidente. O Everton falou: eu quero toalha de renda para nós colocar nessa mesa. Eu comprei uma toalha de renda linda, maravilhosa. Sumiu tudo, acabou tudo. Quem pegou? Não sei. 20 cadeiras, gente. As 20 cadeiras sumiram. Né? Foi na venda da Unifran para Cruzeiro, sei lá o quê, e eles pegaram essas cadeiras e incorporaram na venda da Unifran. E aí ninguém sabe, ninguém viu. Então, academia, né? Livros históricos, livros que vieram sabe, de tanto tempo e pegaram uma vez lá na Casa da Cultura, botaram num depósito, botaram não sei aonde, sumiu com nossas coisas, sumiu. Então, é a primeira vez que nós temos tudo sob controle. É a primeira vez que nós temos tudo embalado, nós sabemos quantos livros nós temos, quantas cadeiras, mesa e tal, e precisamos de um caminhão para mudar. Então, isso eu fico muito satisfeita mesmo dessa condição de hoje, a gente falar que a academia tem uma mudança, precisa de um local. 2 salas não dá para nós, precisamos de 3, 4. Isso é incrível, gente. Eu fico muito orgulhosa de saber que hoje a gente tem essa posição, porque nós já passamos por uns pedaços assim bem crítico mesmo, sabe? Bem feio. Posso falar? Fala isso, Juliana. Pode? Então, além disso daí que deixava a gente uma tristeza muito grande, a gente sentia uma formiguinha, né? A falta de frequência dos colegas, sabe? A falta de apoio, muitas vezes. Quantas vezes a gente preparava com tanto carinho palestras para os colegas, chegava lá, não tinha ninguém. Eu lembro que eu preparei uma vez, só estava eu, não sei se o Joca e a Eni. Aí eu falei, não, mas eu não vou falar só para nós, não. Para quê? Aí a Eni falou assim, nossa, mas se tiver uma pessoa, vamos falar sim, né? Mas eu falei sobre o Mário Quintana, tinha preparado tudo. Foi a segunda vez que eu tinha falado sobre o patrono. A primeira vez foi lá em cima, lá na Unifran, né? Então estava todo mundo, foi ótimo. Depois, lá para os mais novos, pediram para preparar. Então, estava só a gente. Quantas vezes mudava a data? Vamos mudar de terça-feira para sábado? Quem sabe as pessoas vêm. Olha, várias vezes estava eu, antes da Perpétua chegar, eu e o Joca, lá na Casa da Cultura, Casa do Cariolato, a gente levava os lanchinhos, aqueles lanches caprichados que a gente mandava fazer, né? Um ponto metro, né? Mas aqueles pão, tudo, né? Arrumadinho, arrumava lá a sala, e abria aquelas janelas difíceis de abrir, de fechar. Ficava eu e o Joca, a gente ficava esperando, no fim começava a bater papo, a gente tomava o lanchinho, dividia o lanchinho, levava para os outros, né? E também ele levava livros, ele sempre gostou de muitos livros, né? E ele levava para sortear para os colegas. Então, ele tem vários livros aqui, clássicos, que não sorteava, não, se ele leva para você, sabe? Então, assim, isso me deixava muito triste. Teve uma vez uma feira do livro também que funcionou, que foi realizada lá embaixo. Nós lançamos um livro, lembra, Perpétua? Um livro foi uma antologia que nós fizemos, né? E Cantares. aquela semana foi sim, com muitas palestras. Eu me lembro que eu preparei uma palestra para falar lá sobre, não sei se era o Nelson Damasceno,
tinha ninguém. Eu levei aquele tanto de material, coisa de professora que carrega tudo. Carreguei aquele monte de material, voltei para casa, não falei com ninguém, porque não tinha uma pessoa. O Cruz fez palestra para nós que estávamos lá. Você imagina o Cruz, né? A capacidade que ele tem para reunir as pessoas de literatura. Então, assim, um descaso da comunidade, dos próprios colegas, isso me deixou triste muitas vezes. Quantas vezes eu falava para Perpétua, eu vou embora, eu não preciso disso aqui, eu não quero participar mais, eu estou ficando muito triste. E eu chegava tão deprimida em casa, que a vontade era de chorar, de enfiar debaixo do buraco. Aí a Perpétua, Celene, não vem mais, eu vou deixar disso aqui. Mas aí uma era tesoureira, outra era secretária, a gente não podia faltar às reuniões, né? E teve uma época que para chamar um pouco da atenção da turma, dos colegas, o Andrade, quando o Andrade era presidente, ele levava número musical, sabe? A gente pagava um pouquinho. Clarice, inclusive, tocou uma vez. Vários, né? Artistas, a gente, então tinha aquela sensibilização no começo com números musicais. Então, isso começou a atrair um pouco. De repente, a turma começa a dispersar. E outra coisa que me deixou muito triste também, que me deixava muito triste, que nas nossas participações da Feira do Livro, a gente se esmerava e levava. Quantas vezes eu levei banco de casa, sofá de casa, tudo, porque não tinha nada, as estantes, as exposições, até hoje, quem organiza sou eu, porque os livros, tem livro de todo mundo. Eu ganho da editora, eu compro e vou guardando os livros dos escritores francanos, né? Então, sabe quando você chega num lugar, tá tudo lá jogado, ninguém te dá apoio, nem um copo d'água, eles não servem uma água para gente. Quantas vezes a gente pediu para fazer alguma coisinha, né? Teve um ano, não sei se faz uns 2 anos, eu pedi, falei, vou trazer um coral masculino, um coral infantil de Pratápolis, que é maravilhoso, o moço daqui que é regente, né? Aí falei lá com o meu primo responsável para cuidar, ele falou assim, pede então só para servir um lanchinho para os meninos, porque eram mesmo jovenzinhos, né? Aí falei com alguém responsável lá pela organização da feira, nós não temos dinheiro. A gente pediu, serve uma água, alguma coisinha para os nossos convidados que estão ali na feira. A gente ficava lá o dia inteiro, não tinha nem como você sair para tomar um lanche, sabe? A gente ficava cuidando. Então, isso me deixava muito triste. Aí falava, ai, meu Deus. E os outros anos que vocês já sabem, né, da feira, eu gosto muito de música, a gente tem que valorizar a arte de modo geral. Mas ali não era feira do livro, era feira musical, praticamente. Então, isso me deixa muito triste. Porque quando a gente pensava em trazer alguém para fazer palestras, para pagar para alguém, não tinha dinheiro. Né? E nós, acadêmicos, vocês sabem que nós pagamos anuidade, que é uma ninharia, né? Então, a gente não tinha condição. Então, gastava-se muito com cantores de fora, com artistas, e não pagavam para um dos nossos ou para algum convidado palestrante que a gente escolhesse porque eles falavam que não tinha dinheiro. Então, é lógico, a gente sabe que tem, né? Eu não gosto de política, não sou nem a favor nem contra, fulano eu deixo não tenho nada, não tenho esse problema com política, de falar, não, eu preciso dele, eu deixo de precisar, mas assim, eu sempre falei isso mesmo com todas as letras. A literatura em franca não tem muito valor, sabe? Então, isso me deixa muito triste. Tá bom. Tem várias perguntas. Você quer. Vamos fazendo um bate-bola entre nós, então, né, Silvio? Perpétua, você falou da Silvana que entrou junto contigo. É a Silvana Bombitino? Sim, é a Silvana. A Silvana, ela saiu, eu não sei se saiu formalmente, eu não tenho essa informação, mas algum tempo atrás ela teve o desejo de voltar, eu andei me comunicando com ela tal, depois não deu prosseguimento. A Silvana foi uma pessoa que era bem presente na academia, né? Colaborou muito, inclusive um dos nossos jantares foi na casa dela, né? Foi feito na casa dela. Nessa ocasião, tomou posse a Luciano Garcia, a posse da Luciano Garcia foi na casa da Silvana,
Foi uma festa maravilhosa, linda, maravilhosa, na casa da Silvana, né? Eu penso que a Silvana, se a gente conversar com ela, ela volta para a academia, porque eu não sei quais os motivos dela, né, dela ter se afastado, mas é uma pessoa que, com certeza, ia fazer muita diferença com a gente. A gente tem muitas histórias junto, em ocasiões acadêmicas, em saraus, que a gente ia junto e tudo, né? Então, tem muita história boa com a Silvana, e seria muito importante se ela voltasse. Legal. Sirlene, você, entre outras pessoas que você conheceu João Penha, professor João Penha. O que você fala dele, dessa convivência que você teve com ele? Então, na faculdade, a gente não tinha, assim, aquela amizade com os professores, né? Eles estavam, assim, parece que tão acima da gente, não sei. Com quem a gente tinha, às vezes, mais liberdade era com o Expedito Inácio, que era, assim, mais alegre, bonachão, né? Agora, a disciplina do doutor João era filologia portuguesa, né? Filologia, não é nem filologia portuguesa. Português era do Reis, era outro. Mas era a língua portuguesa mesmo, a base do latim, assim, uma matéria mais pesada, né? Então, a gente não tinha, assim, muita liberdade, o curso muito puxado. O curso de letras era tão puxado que ele começava com 40 alunos, terminava com 20 e pouco. Os alunos não davam conta, não gostavam, e deixavam, mas era, assim, muito puxado mesmo. Aí eu convivi mais com ele lá na academia mesmo. E aconteceu um fato muito triste em 2002, quando 2002, do lançamento nós fizemos vários lançamentos lá no shopping, a feira. Então, a gente tinha, naquela época, os escritores lançavam muitos livros. Então, teve dia, era sempre 2 dias, né? 2 escritores por dia. Então, era o Cruz, outro dia com o Nelson, sempre 2. E a gente fazia um coquetelzinho, uma coisa assim gostosa. E no dia do meu lançamento, do livro Canteiros, né? Era junto com o doutor João Penha, professor João Penha, né? E a gente estava lá com as filhas, são tudo artistas, né? Cantam. Nós fizemos assim, um sarau muito, muito interessante, as filhas tocando, cantando, né? E os meus também, no caso do meu livro, eu tinha os meus convidados que estavam declamando, o Cruz, o Quimelo, outros. E nisso, nós tínhamos o livro, nós fomos trocar, eu pedi para ele assinar o meu livro de presença, ele também pediu para eu assinar. Quando eu procurei todo mundo tocando e aquela, sabe, aquela festa, né, literária, que eu olho para o lado e o doutor João não estava mais, professor João. Aí ele tinha passado mal com um problema de diabetes e foi internado. Mas o problema foi muito mais sério, né? E logo ele desencarnou, então foi assim, muito triste. E depois, aí já foi assim, uma época mais festiva também, a gente estava organizando o Joca, eu era secretária, ou tesoureira, não sei, mas o Joca me deixava muito livre, nessa época foi o Andrade, o presidente. Então, ele me deixava muito livre para organizar os saraus, que eu sempre gostei desse lado popular, né, de estar junto com o público mesmo. Aí nós fizemos uma homenagem ao doutor João, eu entrei em contato com as filhas, né, são 8 Marias, entre a esposa, que era Maria também, 8 Marias, as filhas, Heleninha, né, que é com o Marquinho, Maria Flávia e as outras. Aí falei, nós vamos fazer um sarau para homenagear o professor João, né? Isso já era uma homenagem póstuma. E ficou, a Perpétua também não estava nessa época, mas foi um sarau maravilhoso, porque as filhas, a Dona Maria Aparecida, ofereceram a casa, que é uma mansão, né, onde eles moravam. E aí a gente reuniu tanta gente, o Cruz com o grupo dele, levei músicos, né, o Jalcir e vários que apresentaram, então, números musicais, as filhas, a Clarissa tocou, a gente declamou, olha, foi assim, um sarau maravilhoso. Então, assim, a convivência foi mais mesmo na academia. Como professor, a gente não tinha muita amizade com os professores, não. Inclusive, a de francês era muito brava. E como ele era? Como era a pessoa dele na academia, nessa convivência?
Ele era bonachão, alegre, brincava e ria, era uma gracinha, muito humilde. Aí tem uma história interessante que as meninas contaram a respeito dele, quando ele ficou doente. Aí a neta, que é contadora de histórias, ela começou a contar, falar a respeito do avô, né, nesse sarau que nós homenageamos, né, o professor. Aí ela começou a contar que ele era assim, muito assim, simplório, tão engraçado, bonachão mesmo. Aí, isso que ele foi ao médico, aí o médico perguntou para a dona Maria Aparecida: Dona Maria, o que que tá acontecendo? Aliás, perguntou para ele: o que que o senhor está sentindo? O que que está acontecendo? O que que te trouxe aqui, né? Aí ele falou assim: então o médico perguntava: você está sentindo isso, aquilo? Aí ele falava assim: tô, Maria Aparecida, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, eu estou doente. Então, tudo ele perguntava para ela, com aquela simplicidade muito grande. Aí não tinha quem não risse, né? Porque a menina contando, aquele jeito de contadora de história. Então, tem umas histórias muito engraçadas que me fazem lembrar dele. Legal. Ô, Perpétua, para você é mesmo Oi, sentido, só que eu queria saber do Álvaro seu doutor Alva. que ocupava a cadeira a Então, cadeira número 5 antes de mim. antes de você. O doutor Álvaro era uma pessoa muito simpática, não é? Simpática, tranquila, chegava na academia, abraçava todo mundo, cumprimentava todo mundo. Eu lembro da última vez que, mas assim, muito, numa postura muito séria, né? Era delicado, né? Mas muito sério, não dava muita margem para brincadeira. Eu lembro que nesse jantar na casa da Silvana, a gente tinha muito hábito de tirar foto, mas foto, como se diz, oficial, né? A gente, às vezes, reunia para tirar foto. Uma vez nós nos reunimos na casa do doutor Alfredo Palermo para tirar uma foto linda, saiu na revista depois, tal. Então, todo mundo de terno, todo mundo bonitinho, né, naquele esqueminha. Então, a gente tirava foto oficial. E na casa da Silvana fomos tirar a tal foto oficial, né? E eu estava do lado dele, falei, não, eu tenho que segurar no braço do doutor Álvaro Azul, e abracei ele, né? Ele me deu uma olhada, assim, porque ele não era de muita, não era muito íntimo, assim, como somos hoje, de ficar abraçando, né? E não era isso, era aquela postura delicada, cortês, né? Simpática, falava baixo, aquela, né? Sempre gostei do doutor Álvaro, porque ele tinha uma postura agradável demais, né? E andava devagar, né? Andando devagar, assim. E esse dia eu lembro, eu falei, não, depois eu pensei, nossa, mas que audácia minha, né? Fiquei com isso na cabeça, que audácia minha. Passei ele, falei, não, não, é assim que se faz. Ele só me olhou assim, deu um sorrisinho, e essa acho que foi uma das últimas vezes que a gente ou conversou ou interagiu, né? Mas eu falei, gente, eu sou muito para frente, eu sou. Não dá para ficar lá aquela postura, que lá me incomodava demais da conta, né? Aí, quando eu vi, eu estava abraçado com o doutor Alvo. Mas foi sentida a ida dele também, né? Muito sentida. Porque ele era uma pessoa assídua na academia, ele ia em todas as reuniões. Ele não deixava de ir nas reuniões, né? Ele, todos que partiram, né, que foram embora, eram bem assíduos. Eu só não convivi com o Nelson, né? O Nelson eu não convivi. A Silene, sim, né? Que morreu muito novo, bem novo. O Messias também foi pouco tempo, mas foi bem intenso, porque a gente ia junto, voltava junto, né, da academia, então era coleguinha de ir mesmo, assim. Então foi sentido também, né? Foi bem triste, né? E ultimamente, quem a gente perdeu mesmo, né, foi o Chiachiri, o Joca, o Dr. Castro agora, né, que foram embora. O Dr. Castro era um dos fundadores, Chiachiri era um dos fundadores, o Joca não foi dos fundadores, foi um pouco depois. Ou, sei lá, não sei se foi a segunda leva, não sei. Terceira, eu acho. Terceira, né? Foi junto comigo, 2001, final do ano de 2001. Ah, já tinha alguns antes, né? Ela É foi fundada em 96, isso. parece, a academia, não é 96? Acho que Mas sim.
Foi 96. O Joca foi junto 96. comigo, 2000. Mas eu tenho boas lembranças, Joca, né? Eu tenho boas lembranças do Álvaro. Legal. Silvio? Nós temos perto de 1 hora já. Não pode passar muito disso. 1h10, mais ou menos, né? Doutor Alfredo era o catedrático, né? A palestra dele, você ficava ali só ouvindo. Era bem, e assim, o problema é que o respeito que a gente tinha era tão grande que não permitia muita coisa. Então, a gente, às vezes, até acabava perdendo alguma coisa por excesso de respeito, né? O que não aconteceu com o Cruz, o que não aconteceu com o Chiachiri, porque os outros eram amigos, né? A gente sempre respeitou, mas era amigo. Então, você tinha liberdade de perguntar, de interagir mais. Os outros, você simplesmente era uma aula, né? Você chegava e eles falavam sobre os pensadores, sobre, né? Aí, muitas vezes, eu não vou citar aqui agora, mas teve um acadêmico que fez uma palestra uma vez, ele fez a palestra 3 vezes para mim, e eu não entendi. Ele fez 2 vezes em particular para mim. Ele foi lá na minha escola, sentou comigo e falou. Pois eu falei, doutor, mas eu não entendi. Ele voltou lá na minha escola, sentou comigo, falou, o que você acha? Tá boa, tá boa. Aí chegou na academia, ele fez a palestra e eu não entendi. Então, tudo bem, é a minha pequenez, eu não posso, né? Eu que não estava à altura da palestra do caro amigo, né? Mas eu não consegui aprender, porque hoje, às vezes, eu ainda fico tentando, na minha cabeça, ver se ficou alguma coisa daquelas 3 vezes que eu assisti aquela palestra, mas então, tudo bem, são pessoas muito bem preparadas, mas você tem que saber o público que você está falando, né? De repente, você vem falar de uns pensadores lá, não sei de onde, que você nunca ouviu falar, então é melhor a gente falar do Mário Quintana, é melhor a gente falar do Antônio Constantino, falar uma coisa que a sua plateia possa compreender, né? E tenho certeza que não foi só eu que não entendi aquela palestra, que a maioria do quem estava ali não entendeu nada. Eu tenho certeza absoluta. Então, é acadêmico demais, na minha concepção, sabe? Enfim, o doutor Alfredo era uma sumidade, era uma pessoa que muito... A última vez que eu estive com ele foi na casa dele, eu estava preparando o livro nosso, a primeira antologia nossa, chamada Cantares, né? Nós fizemos essa antologia, não me lembro o ano, nós reunimos os textos dos acadêmicos, e como eu estava na organização, eu fui buscar o material dele, né, lá na casa dele, né, foi a última vez que ele já não estava mais saindo de casa. Fui buscar o material, ele gentilmente me ofereceu um livro dele, que eu tenho aqui até hoje, e foi a primeira vez que eu fui chamada de doutora. Aí eu falei, meu Deus, doutora, a doutora daqui, né? Ele era muito acima da gente, sabe? E ele dedicou para a doutora.
o livro está dedicado para a doutora. Eu tenho um livro aqui em casa dedicado para a doutora. Então, isso para mim foi um diploma. Eu falo que eu tenho o diploma de doutorado que eu tenho, né? Doutor Alfredo Palermo que me deu. Então, ninguém pode questionar. Eu sou doutora, doutor Alfredo Palermo me deu. E brincadeira à parte, mas era uma pessoa também que era muito simpática na academia, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É isso. Bom, eu tenho umas histórias também a respeito dele, né? Uma vez a Perpétua já estava também, ele já estava bem doente, nós fizemos uma reunião literária, reunião ordinária da academia, na casa dele. Tiramos fotos, aquela sala imensa com tantos livros, né? Foi. Foi maravilhosa. Mas, assim, ele tinha um carinho muito grande por mim, assim, eu também sempre tive por ele. Então, tudo que ele queria saber, por exemplo, a respeito das reuniões, ou alguma dúvida que ele tinha, ele me ligava, professora, isso é assim, como que é, sabe? Então, tudo ele me ligava, assim como o doutor Castro de Porone me ligava, o doutor Ibrahim, Gracinha. o professor Ibrahim também já andou me ligando, às vezes, para conversar. Então, eu tinha assim, um carinho muito grande. Quando nós fizemos esse livro, né, da academia, nós ficamos, cada um ficou com um número X de livros, né? Não sei se foi 40, porque nós pagamos, né? Nós é que Foi. pagamos primeiro. Então, eu levei para ele, aí ele ficou com os livros, depois ele me ligou, ô professora, vem buscar, que tem alguns aqui, você leva para doar, porque eu escolhi os que eu preciso, para eu vou presentear, mas pode vir buscar os outros. Então, eu fui. Então, ele estava sempre com esse contato com ele, né? Sempre assim, não sei se de ex-professor com uma aluna, né? Mais ou menos assim. E era um encanto, né? E hoje é interessante que o neto dele, ele faz parte do conjunto que a Clarissa toca, o conjunto vetado, Daniel Palermo. Então, eu fiquei feliz o dia que o Daniel veio aqui, que eu o conheci. Eu falei, eu vou te mostrar, né? O livro do teu avô e tal, tal. Ele, quando eu lancei o Canteiros também, o professor Alfredo Palermo, ele escrevia para o jornal Nossas Letras, né? Daí ele fez uma resenha muito bonita a respeito do meu livro, né? E eu recorto tudo, os jornais, das revistas que saíram desde o comecinho, que o César Coletti sempre nos deu muito, muito apoio, né? Então, eu tenho tudo em uma pasta imensa guardada das coisas da academia e uma pasta separada com as minhas coisas, né? Então, eu fiquei muito feliz, eu ofereci o livro para ele, né? Mostrei do que eu tenho do livro do avô, com autografado. Então, a gente tem a presença do doutor Alfredo Palermo, professor, doutor, né? Então, através do Daniel, né? Essa convivência com o Daniel, inclusive ele é apicultor, a gente compra mel dele direto. Mas é isso, nossa, é muito carinho mesmo. Deixa eu só fazer uma complementaçãozinha aqui. Aquela reunião que eu citei, o doutor Palermo, o doutor Alfredo Palermo levantou e falou assim: olha, prezado acadêmico, você não precisava citar tantos pensadores assim, não, porque você citou e ninguém entendeu nada. O doutor Alfredo Palermo. E eu falei, então não foi só eu, não, que levei nessa história, não. Assim, Eu fiz falando, eu revisão do lembrei dele direitinho. Ele levantou, baixinho, né, pequenininho, e falou para o nosso querido acadêmico palestrante: você não precisava citar tanta coisa, não. Você falou, e ninguém entendeu nada. Mas livro. era isso. Eu fiz revisão do livro. Ai, ai. Encaminhando já para o encerramento, Não, o livro também. uma pergunta para cada Cadê um, o. mas assim, para responder Sim, rapidamente. Tá. São perguntas difíceis, mas tá. precisam ser respondidas rapidamente. Ai, ai, ai. Para a Sirlene, primeiro, o seu momento, você falou de momentos inesquecíveis, o seu momento inesquecível. Você vai ter que eleger um aqui agora. Eu sei que se for outra vez vai ser outro, enfim, mas aqui agora, o seu momento inesquecível na academia. Nossa, são tantos, meu Deus. Ai. E é rapidinho, hein? Ai, quando eu tomei posse, então, foi assim aquela coisa tão gostosa. A gente foi recebido com tanto carinho. Foi esse dia mesmo que eu me senti tão abençoada em termos de literatura, sabe? As pessoas
querendo saber da gente, querendo esse contato, convidando para ir a escolas, para participar, né? E os lançamentos de livro, tudo muito, muito emocionante. Mas esse dia mesmo, foi em novembro, final de novembro de 2001. Legal. E, Perpétua, você falou que teve uma escola, você fez uma escola sobre ser Sim. acadêmico com o Joca. A pergunta é, o que é ser acadêmico? Então, é uma pergunta muito difícil para mim, porque eu não sou. Eu não sou. Eu tenho um espírito totalmente fora disso. Eu acho que o acadêmico ele tem uma postura e uma sabedoria um pouco mais elevada, né? Eu não, a única coisa que eu tenho é o amor pela academia, né? É o amor pela academia, a dedicação pela academia, que me permite ser chamada de acadêmica, mas no meu íntimo eu não sinto isso, porque eu gosto de tudo que é avesso o que a academia me indicou, entendeu? Eu sigo, mas o meu espírito é o espírito totalmente avesso. Eu tenho um espírito anarquista, então aí já te fala tudo. Eu não sou, eu tenho um espírito, então eu tenho que moldar ele para onde eu quero, para onde eu preciso. Mas o meu espírito é sempre do contra, entendeu? Isso dificulta muito, dificulta, e por isso que eu tive que essa escola me moldou a um patamar, né? Me levou a um patamar que eu pudesse ser chamada de acadêmica. Mas eu acho muito difícil responder, porque eu não sei, sinceramente, de jeito nenhum de falar isso. Mas respondeu muito bem, eu entendi Não perfeitamente. sei. Legal, muito bom. Muito obrigado.